Hoje a nossa aula é sobre a gestão das UANs em hospitais, né? Então, é um assunto que eu gosto bastante, apesar de não ter ninguém aqui ainda. E eu vou falar um pouquinho sobre as particularidades desse tipo de gestão, né? E como que a gente pode fazer para melhorar, né, esse serviço. O serviço de nutrição hospitalar, né, apesar desse conceito da nutrição ser um conceito de antes de Cristo, né, o conceito de que o alimento seja o teu remédio seja o teu alimento, a nutrição acabou só entrando mesmo na vida das pessoas, da ciência, no início do século XX, né, muito tarde. Então, a parte boa é que a gente tem muita coisa ainda para acrescentar, né? É uma ciência relativamente jovem, então a gente tem ainda muita coisa para acertar aí nesse campo. E no caso dos serviços de nutrição hospitalar, né? O nosso contexto histórico aqui mostra que a gente teve a primeira pessoa foi essa enfermeira, a Florence Nightingale. Ela atuando na Guerra da Crimeia, né, ela começou a observar essa diferença dos soldados que estavam bem nutridos, né, e os que estavam desnutridos, até por conta do tempo, às vezes em trincheira, né, ficar muito tempo sem se alimentar, e que a alimentação era fundamental, né, para a recuperação. Assim como, não sei se vocês sabem, a síndrome de realimentação também foi descoberta numa guerra, que foi na Segunda Guerra Mundial, que eles começaram a realimentar os soldados que estavam há muitos dias sem se alimentar e extremamente desnutridos, e eles começaram a matar esses soldados, né? Eles morriam por conta dos distúrbios hidroeletrolíticos, né? Dos eletrólitos, estavam geralmente baixa de potássio, baixa de magnésio, e aí quando você realimentava com alta densidade calórica, esses soldados vinham a óbito, paradas cardíacas, né? Eu já acompanhei uma paciente que realimentou, né, por teimosia do médico, não foi sob minha supervisão, graças a Deus, mas infelizmente não consegui resolver, e ela teve uma parada cardíaca, que é típico, né, da síndrome da realimentação. Mas o que acontece, né, é que essas ciências das dietas, essa união da nutrição no ambiente hospitalar, essa visão, né, que a gente precisava de cuidados específicos dietéticos, ela veio, né, no meados do século XIX e se estabeleceu mais, né, em meados mesmo do século XX, principalmente no Brasil. E, a princípio, né, as ciências dietéticas estavam muito ligadas à enfermagem, né, até porque o enfermeiro tem toda essa cultura que ele alimenta o paciente, né, então esses estudos começaram na enfermagem até que foi criado, né, o curso e a ciência da nutrição. E aí a gente começa a ter os primeiros, né, no século XX, os primeiros serviços estruturados de nutrição hospitalar. Gente, por que eu estou falando desse contexto histórico? É exatamente para a gente entender isso, né? É muito novo. E se você vai trabalhar no hospital, a gente vê que ainda é muito subdimensionado o setor de nutrição, né? Ainda tem poucos estudos, ainda tem pouca... A nutrição ainda não se impõe como ela deveria, né? Eu acho que a gente está num momento crucial, a gente está num momento de virada de jogo, né, para ganhar esse respeito, só que realmente é uma classe que precisa se unir, precisa cobrar representatividade, né, dos sindicatos e dos conselhos, para que a gente consiga realmente impor, né, vários desses dimensionamentos, desses questionamentos, são até, alguns já estão previstos em resoluções, né, em resoluções de colegiado, em RDC, em
em manuais, só que, assim, os hospitais, eles não colocam isso, como em prática, né? Então, eu acho que a gente deveria realmente buscar essa virada de jogo, né, para a gente se impor da importância, né, do nutricionista. E aí, tudo que a gente vai falar aqui hoje está muito ligado também a isso que eu penso até para o futuro de vocês, que está próximo como nutricionista, como meus colegas aí de trabalho, que vocês tenham base para dialogar, né? Então, assim, tive sorte também de ter alguns professores que colocaram em mim, né, esse pensamento crítico, essa coisa questionadora, de estar sempre observando o que eu estou fazendo e o trabalho, as coisas ao meu redor, para criticar, mas não no sentido de denegrir, né? Mas sempre está fazendo uma autoavaliação, né? Tanto do nosso trabalho, quanto do que a gente pode melhorar ali, né? Então, peço que vocês vejam essa aula até voltada para isso, né? Para que vocês tenham bases para agir, né? Nesses ambientes que ainda são muito comandados pelo médico, né? Aqui até a gente vê que a prescrição médica ela vai estar permeando, né? Tanto a indicação dos leitos, internação, o médico vai dizer, vai para o leito de enfermaria, vai para o leito de CTI, né? Tudo isso está sob a prescrição médica. E nós temos cuidados de enfermagem, as medicações e a alimentação, né? Dentro desse ambiente hospitalar. E aí, na parte da alimentação, que entra o nosso serviço de nutrição hospitalar, né? A gente tinha muito como serviço de nutrição e dietética, mas a nutrição hospitalar, ela tem particularidades, né? Que hoje a gente tem essas duas formas, essas duas denominações dos serviços de nutrição em hospitais. Gente, o primeiro foi o serviço de nutrição e dietética hospitalar do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, né? O HC da USP, em São Paulo. Gente, o HC, essa foto aqui, né? É um mundo, né? Tem até outro slide ali, mas se não me engano são 900 leitos ou mais, eu não lembro agora. Mas é bastante coisa. Então, vocês pensem, né? Como padronizar a alimentação de todos esses leitos, né? Como distribuir. Então, junto com essa evolução, inclusive da ciência da nutrição, já tinham, né, nutricionistas formados no Brasil, em 1944, e até a pessoa que criou o sistema de nutrição, e principalmente da parte de integral, né, alguns protocolos de nutrição integral, chama a doutora Maria Carolina. Ela ainda é viva, tá? Ela dá palestras, ela foi agora no congresso de terapia nutricional, tá em todos os congressos de nutrição, Ganepão, já fiz curso também com ela. E assim, tudo que começou nessa época, né, a questão de controle de higiene, os controles higiênicos sanitários, né, começaram também a partir da Anvisa, de fiscalizações. Então, a gente começou a entender, né, esse serviço de nutrição como fundamental, como parte do corpo clínico do hospital, né? Do corpo, na verdade, o corpo clínico a gente chama sempre a parte médica, né? Mas é um corpo técnico, que é de nutricionistas, enfermeiros, fisioterapeutas, né? E a gente tem tanto esse cuidado técnico, né, que é da parte ambulatorial, da parte da assistência, quanto a especialização, né, os conhecimentos na parte de gestão, tanto de recursos humanos quanto de recursos materiais. E aí, gente, a gente tem a resolução do CFN 600, ela vai estabelecer, né? Ela vai definir quais áreas de atuação do nutricionista, e aí, dentre essas áreas, a gente tem, né,
o serviço de alimentação coletiva em hospitais, em UPAs, né? Hospitais clínicos, enfim, serviço de terapia renal substitutiva, que é a hemodiálise, né? Instituições de longa permanência de idosos e similares, né? Então, a necessidade do nutricionista nesses serviços, né? E também há uma cobrança do nosso próprio conselho em relação à forma, né? A nossa conduta e como que a gente presta esse serviço para a sociedade. Então, a gente tem, no setor de nutrição hospitalar, você tem, como eu já falei, né? Você tem aquele nutricionista especialista em nutrição clínica, especialista em gestão. Hoje a gente vai falar da gestão, né? A parte que envolve a nutrição clínica, a gente vai ver em dietoterapia 1 e 2, né? Até vi ontem a grade de vocês, revi. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a gestão, né? Que até a gente brincava lá no hospital, que assim, a nutrição clínica é o cliente da nutrição de produção, né? É o cliente do gestor. Então, você organiza todo o serviço de nutrição como gestor para entregar um bom serviço para a nutrição clínica, né? A nutrição clínica precisa ver aquele paciente bem alimentado, com alimentos adequados para a patologia dele, para a recuperação dele, e quem vai executar, né, todo esse trabalho, né, essa manufatura, né, o manipulador, quem vai programar os cardápios, é a equipe de produção, né? Então, a gente tem englobado, né, nesse serviço de gestão, está sob esse de execução, a previsão, né, de gêneros, aquisição de gêneros, armazenamento, controle, logística e controle de custos, levantamentos, inventários e relatórios, gestão de pessoas, racionalização do trabalho, controle de produtividade, controle higiênico sanitário, segurança do trabalho e legislação, né? Porque o gestor de produção que responde a essas legislações em relação à produção. E aí a gente até pensa, né? Fala, nossa, mas aí produção tem tanta coisa para fazer? Tem, né? Mas a nutrição clínica, enquanto a nutrição de produção ela é uma nutrição de você organizar mesmo, né? Você tem que ter, além desse talento da dietética, né? Da técnica dietética, de saber quais os sabores que vão ser mais aceitáveis, né? Da forma de preparo. Você tem toda uma parte realmente de controle, de organização, de gestão, como a gente estuda aqui nessa disciplina. Enquanto a nutrição clínica, ela tem toda a responsabilidade, né, de conduta, como eu vou dizer, o diagnóstico não é nosso, né, não é da nutrição, mas muitas vezes a gente precisa buscar um diagnóstico médico, que às vezes nem foi dado, né? A gente tem que já tá lá na frente, olha, será que é isso? Será que é aquilo? Então, assim, são duas áreas muito sensíveis, né? Então, por isso, assim, eu luto muito pela valorização do nutricionista, porque não é um trabalho fácil, né? Principalmente dentro de hospitais, e ainda está muito mal valorizado, né? E aí, gente, as competências envolvidas, né, na gestão de um hospitalar são, além do conhecimento técnico e nutrição, né, de controle de qualidade e gestão. A gente precisa de um extenso planejamento, né, porque a gente tem desde a padronização dos cardápios, né, toda a questão mesmo não pode faltar, imagina, não pode faltar comida para ninguém, né? Mas no caso de um paciente, essa situação é muito crítica. Supervisão constante, porque você tem várias técnicas específicas, por exemplo, uma dieta hipolipídica, né? Um paciente que não está digerindo gordura, ou que a gordura, né, vai causar todo um estímulo ali do trato gastrointestinal, que às vezes por conta de um pós-operatório ou de um câncer, um tumor que está ali comprimindo, né?
as vias biliares, a gente vai piorar muito a saúde desse paciente. Então, se você não está ali vendo se o que você colocou, se você colocou no seu cardápio padrão, que é 5 ml de óleo para cada 10 litros de sopa, que, né, aí realmente não vai ter nada. Vai diluir esses 5 ml e vai dar gotículas de óleo por porção. Se você não está supervisionando e um porcionamento errado, você vai prejudicar a saúde desse paciente, né? Eu conto sempre essas histórias do hospital e também já vi isso acontecer, né? De pacientes que pioraram de pancreatite, por conta de estarem comendo alimentos que não eram adequados, né? Então, assim, um paciente relatou que comeu uma carne moída do hospital, que estava com muita gordura, ele viu que estava brilhando, né? Fica aquele óleo boiando, brilhando. E, em seguida, ele teve uma piora significativa da distensão abdominal, foi parar no CTI e veio a óbito. Então, assim, não vamos dizer que foi a carne moída que matou ele. Mas, assim, ajudou a piorar um quadro que já era delicado, né? Então, por isso que eu sempre chamo a atenção, né? Que se a gente não está ali vendo o tempo todo, a partir desse episódio, principalmente, e na mesma época eu tinha um outro paciente com câncer de pâncreas, que também, assim, era muito sensível a essas oscilações de preparo. Então, eu comecei a fazer a comida dele, né? Esse outro já tinha vindo a óbito, e esse outro com câncer de pâncreas, eu ia e peneirava a sopa dele, via o preparo para não, né, acompanhar o preparo todos os dias para não ir gordura, enfim, e você começa a ver a melhora do paciente com a dieta adequada. Então, isso acaba, por um lado, é muito cansativo, né? Porque, na verdade, essas padronizações têm que ser seguidas, a gente tem que treinar e retreinar pessoal, né? Passar para o nosso colaborador a importância do que ele está fazendo, né? A importância dele nessa cadeia de cuidado. Então, o que acontece é que nós temos que respeitar, né, essas nossas atribuições também, de supervisão, porque a gente vê, né, eu por exemplo, sou nutricionista da área clínica, eu não era contratada, não tinha atribuições dentro da área de produção, mas eu entrava na área de produção, porque eu comecei a observar tantas falhas, tantas lacunas ali, que se eu não fosse lá fazer, quem sai prejudicado é o paciente. Então, até você mudar todo o sistema, né? Às vezes o paciente não pode esperar. Então, a gente tem que ter o controle de todas as etapas do processo, e isso, gente, estou falando do nutricionista de produção. O que eu fiz está fora do padrão, né? O correto é que o nutricionista clínico ele esteja direcionado na assistência, né? E também todos os protocolos que a assistência envolve, né? Todas as avaliações, evolução de prontuário, tem toda uma rotina também muito específica do nutricionista clínico, só que a gente também tem, né, que cobrar e estar alinhado junto com a produção para que essas atribuições deles também, né, estejam sendo executadas. Então, assim, isso que eu falei, esse controle de todas as etapas do processo. Então, tem todo o preparo, a higiene, questão de porcionamento, né, de seguir o receituário padrão, né, as fichas técnicas. Então, a distribuição dessas refeições. Então, isso tudo tem que ter um nutricionista correto, ter um nutricionista ali do lado, né? Isso também tem legislação que já aponta, né, isso, mas infelizmente as nossas fiscalizações não pressionam os gestores para adequar, né, para que tenha realmente nutricionista suficiente para dar conta disso tudo. O que eu acabei de falar, alinhar a área clínica e a gestão, né? Então, assim, nutricionista de produção, nutricionista clínico, quando o nutricionista clínico sinaliza alguma coisa, não é porque ele quer criticar o trabalho do gestor, né? Porque realmente ele está precisando. Então, assim, a gente tem que saber ouvir também, né? Até críticas,
porque, assim, espero, né, que quando venham as críticas não sejam uma invenção. Geralmente tem um fato ali que ocorreu, né, tem uma ocorrência que gerou aquela insatisfação. Então, você tem que investigar, né? Você tem que ver em que parte do processo que falhou, né? Então, às vezes tem reclamações por excesso de sal, excesso de gordura, excesso de comida, né? Ou até falta, mas geralmente lá no hospital mesmo eles reclamam mais do excesso. Então, a gente tem que estar, né, apostos para ouvir o que o nutricionista clínico que está lá no corpo a corpo, né, com o paciente, tem a dizer. Elaboração de POPs e manuais técnicos. Então, isso também, a questão dos POPs é a nossa segurança, né? Até de dizer assim, não, mas eu tenho um documento aqui, eu treinei a equipe, eu tenho um procedimento padrão, né? Então, não vai dizer que a tua cozinha está jogada às traças, né? Então, todos esses POPs, esses manuais têm que ser treinados e retreinados e elaborados, né? Para que você também tenha esse respaldo. Avaliação e planejamento para melhoria do atendimento prestado. Então, é o tempo todo, gente, avaliar, planejar, executar, né, ciclo PDCA, todas aquelas ferramentas de gestão que a gente vê, né, a gente já viu, vão ser usadas aqui quando você está fazendo a gestão de hospital da mesma forma. Gente, aqui, né, coloquei algumas cenas do hospital, né, da parte de nutrição, para a gente ver, né, a complexidade desse trabalho. Né? A nutrição hospitalar, ela envolve dietoterapia, né? Dietas especializadas para determinadas patologias, para recuperação de pós-operatório, para preparo pré-operatório, né? Então, assim, mudanças de consistência, mudanças de textura, mudanças de tempero, enfim, a gente tem, né, desde o cardápio até a execução, tudo é muito variado, né? Tudo é muito individualizado. E, ao mesmo tempo, a gente também tem uma exigência de que tudo seja muito padronizado, né? Para a gente poder ter a segurança de não haver erro, né? Porque se for bem planejado e tiver padronizado para que aquele procedimento se repita, né, com exatidão, a gente vai ter a segurança que uma coisa que a gente sabe que dá certo vai acontecer sempre, né? Então, como eu falei, ao mesmo tempo que a gente precisa se adaptar às individualidades dos pacientes, a gente também precisa ter uma base de padronização e segurança de trabalho. Então, a gente tem, né, nossas colaboradoras da distribuição, que são as copeiras, a gente tem as nossas colaboradoras do pré-preparo, as nossas cozinheiras do preparo, aqui também, né, no porcionamento, na distribuição das refeições, na entrega das refeições, né? Temos aqui o planejamento de toda a parte de custo, de toda a parte de cardápios, de recebimento, né, logística. A gente tem aqui também a parte de terapia nutricional, né? Que é o acompanhamento de pacientes que precisam de suporte nutricional, ou por via interal, via parenteral, desnutridos, né? Com obstruções de trato gastrointestinal. Então, assim, só para a gente pensar, né, que não é um trabalho simples e é um trabalho que exige que a gente esteja conectado a todas essas nuances, né, que a gente vai enfrentar. E aí, quando a gente está pensando como gestor, né, a gente está sempre pensando no cliente. A gente tem uma clientela para agradar, tem toda a questão de marketing, como eu vou dizer, de administração mesmo, né? É um negócio que precisa funcionar, você precisa entregar aquele produto para o cliente.
Só que aqui, esse nosso cliente, né, ele vira paciente. Então, a gente tem, além do trabalho de gestor, a gente tem esse trabalho de clínico. A gente tem que entender qual é a condição de saúde desse cliente, que no caso virou paciente, né? Porque ele está internado. E aí, quando você une essas duas qualidades, né? Você consegue o que a gente precisa, que é qualidade no atendimento, que vai gerar uma recuperação do estado nutricional e da condição de saúde desse nosso cliente-paciente, né? Então, a gente tem que saber pensar dos dois jeitos, né? Como eu falo sempre, muitas vezes a gente, mesmo quando está com raciocínio clínico, você tem que se colocar no lugar de gestor, né? Não adianta você pedir um suplemento que o hospital não vai poder comprar, você vai pensar, né, em formas de suplementar, você vai pedir para a cozinha mandar mais 2 ovos, ou colocar leite em pó junto com leite para fortificar, né, para aumentar a oferta proteica, fazer um módulo aí mais barato, uma porção de azeite, uma porção de óleo de girassol, de canola, para aumentar a densidade energética. Isso também vocês vão ver em dietoterapia. Mas a gente vai ter que pensar, né, até que ponto que esse gestor está preparado para essas demandas, informar, né, para que realmente essas estratégias possam dar certo. Então, quando você está implantando um sistema de nutrição hospitalar, você precisa, né, de conhecer o modelo de gestão que está sendo adotado nessa instituição, né? Primeiro, você tem que entender, né, quais são os objetivos da gestão. Aí vem o planejamento estratégico, né, que tem que estar alinhado com os outros setores, porque se você... É aquela história, né? Eu falei na parte de compras, se você tem um setor de compras que tem uma ordem de uma superintendência, de uma direção, que tem que comprar da marca mais barata de tudo, né? Não adianta você pedir um produto sofisticado. Então, para você questionar, você vai ter que falar assim, olha, essa marca mais barata, ela não rende, essa marca mais barata, ela não tem aceitação, né? Então, por isso, esse nutricionista gestor tem que saber tudo que está acontecendo nessa empresa, né? Não adianta você ficar lá de boi, como é que fala? De boi não, de vaca de presépio, né? Porque uma hora a bomba estoura e vai estourar na sua mão. O serviço ruim vai ser o seu, né? Você não vai poder apontar, não, mas a direção não deixa eu comprar arroz de primeira. Ah, mas você ficou quieto, você não falou nada, que estava ruim, que o pessoal não estava aceitando, né? Então, eu acho que é muito importante a gente entender esses planejamentos, essa forma de pensar da empresa, no caso do hospital, né? Porque você pode trabalhar de um hospital público, que, no caso nosso, é uma fundação, mas a gente sabe que tem hospitais públicos que tem casos de corrupção horrorosos, né? De desvio de verba. Então, vai que você cai num hospital desse, né? É muito complicado. Então, a gente tem que entender, né? Em que terreno a gente está pisando. E você também tem hospitais de luxo, que você vai ter acesso, né? Muito pelo contrário, vão estar te exigindo sempre que você ofereça o melhor, né? Que você esteja sempre em constante evolução. Mas, claro, gente, mesmo os hospitais de luxo estão focados em lucro. Então, a gente tem que saber o que aquele, né? Qual é a estratégia da gestão que está acima de você, para você poder planejar, né, quais vão ser as suas condutas. Recursos disponíveis para funcionamento do serviço, então, assim, a gente também já falou, tem muitos serviços que funcionam com budget, né, com orçamento, e tem alguns serviços que funcionam, né, na verdade, não tem um orçamento pré-definido ou uma licitação, só que, né, chega uma hora que você pode estourar um teto, né? Então, é bom, né, que a gente sempre tenha até indicadores comparativos, né, dos meses, para que a gente saiba como que está a nossa gestão, para que a gente possa comprovar, no caso de ser cobrado, né, você está gastando muito. Não, eu gasto tanto por pessoa, eu gasto dentro da faixa de
do público que eu atendo, né? Para que a gente possa, como eu sempre falo, respaldar o nosso trabalho. Aqui a gente tem planejamento da estrutura física, né? Para que possa ser implantado. Então, a gente também pensando, né? Isso tudo pensando no serviço de nutrição hospitalar, que a gente comece do zero, tá? Porque eu cheguei até a comentar com vocês em outros assuntos que muitas vezes a gente já entra com a engrenagem rodando, né? Na maioria das vezes, dificilmente você vai ser um nutricionista que vai implementar aquele serviço, né? Que vai implantar. Então, a gente tem que saber ou adaptar, né? Ou pelo menos entender a estrutura em que a gente está inserido, né? Conhecer essa planta física, a estrutura física, saber se ela está adequada, né? Mas se você for começar do zero, e a gente já teve essa oportunidade, né? Na verdade, quando eu cheguei, a planta já estava pronta, mas eu cheguei até a sugerir algumas adaptações, mas não, eles não querem mexer mais na planta, nem na obra da cozinha do Hospital Novo. Então, assim, é uma grande oportunidade, né, para que a gente realmente possa fazer as coisas adequadas, porque no caso do UV mesmo, a gente tem uma cozinha muito aquém, né, da capacidade que ela atende, né? Se a gente for fazer a continha certa por leito, por adequação de metro quadrado, a gente vai ver que está totalmente fora do padrão, né? E aí a gente tem que pensar, né, nessa construção da unidade, nas atividades que vão ser desenvolvidas, se tem cozinha dietética, se tem só cozinha geral, compartilhada, os recursos físicos, materiais e humanos, ou seja, quantas pessoas vão circular nessa cozinha, que tipo de equipamento, tamanho, dimensionamento dos equipamentos, tudo que a gente já viu, né, gente? Composição de equipe, né, como que a gente vai alocar essa equipe, nos setores, né, e o organograma hierárquico. Por quê? Também cheguei a comentar isso com vocês. É muito importante que a gente tenha esse organograma por conta de conflito interno, né? Se você não sabe quem está acima, quem está abaixo, às vezes, assim, uma funcionária que assume uma postura de liderança, porque, sei lá, ela não gosta de bagunça, ela quer ordenar alguma parte do serviço que ela está envolvida, ela acaba sendo mal vista. Então, na verdade, você tem que buscar deixar claro, olha, aqui vocês recebem ordem de fulano. Se tiver alguma reclamação, algum ajuste, você vai falar com esse, que depois vão falar com aquele, né? Essas ordens hierárquicas, não para afastar, né, a liderança do colaborador que está ali no operacional, mas assim, para que a gente não tenha confusão de papéis, entendeu? Porque muitas vezes, como eu falei, a falta de uma hierarquia, a falta de uma organização, o que a gente chama de cultura organizacional, né? De você entender como funciona o lugar que você trabalha, gera conflitos que minam totalmente a qualidade do trabalho. E aí, né, por fim, a gente precisa atender, né, por fim não, né, na verdade, isso permeia toda a organização, que é atender as recomendações higiênicas sanitárias a fim de evitar contaminação e prevenir ocorrências de doenças transmitidas por alimentos. Nossa bendita RDC 216, né, que fala das boas práticas, né, na produção de alimentos. E o ponto de partida, né, é você começar por um planejamento do layout adequado. Por quê? Porque esse layout, ele vai te ocasionar, ele vai te proporcionar aumento de produtividade, né? Se você tem espaços bem aproveitados, se você tem fluxos bem pensados, né? Redução de custo, porque exatamente você pode ter menos funcionários, conta desse aumento de produtividade, ter um aproveitamento melhor dos alimentos, melhores fluxos de produção, evitar cruzamentos desnecessários de gêneros e funcionários. Então, né, os fluxos são
primordiais, são cruciais para que a gente evite esses cruzamentos desnecessários, né, seja de alimentos, seja também de limpar área suja, funcionário sujo, funcionário limpo, auxiliar no dimensionamento de equipamentos, né? Esse layout, gente, deve ser projetado de forma que possibilite um fluxo contínuo, sem cruzamento nas etapas de processo. Acesso deve ser independente, ligado diretamente a vestiários e sanitários do funcionário, né? Então, assim, a área, a gente tem que entender que o vestiário e o sanitário é a área que ele vai também se paramentar, né? Então, ele sai de uma área suja, externa ao hospital, e ele vai se paramentar para entrar na sua área de produção. Então, esse vestiário, ele tem que estar adequado, ele tem que ter os sanitizantes, tudo que precisa, né? A área de recebimento tem que ser interligada à área de estocagem, onde são armazenados gêneros não perecíveis, quer dizer, não perecíveis à temperatura ambiente, não perecíveis e... meu Deus. Gêneros não perecíveis à temperatura ambiente, para não permitir cruzamento com outros setores, né? A gente tem os perecíveis, vão ser mantidos refrigerados ou em congelamento, né? Então, assim, tem o recebimento, tem as câmaras frias, tem a parte de não perecíveis, né? A área de produção ligada a vestiários, onde há lavatório e depósito de materiais de limpeza. A área de armazenamento de utensílios projetada ao lado da pia, de pia dupla, né? De modo a facilitar a organização e evitar contaminação cruzada. O ideal, gente, é que cada área produtiva tem os seus utensílios. Então, se você tem o pré-preparo, a faca que está no pré-preparo, ela não pode ir para a cocção, entendeu? Então, assim, por exemplo, a faca que está no hortifruti, ela não vai ser usada na carne, né? A gente sabe bem disso. Mas isso tem que estar muito bem definido, né? Por etiquetas, enfim, por formas de identificação. A cozinha dietética. Eu vou mostrar esse layout, né? Nesse caso, separada da cozinha geral, e a distribuição das dietas é feita em área específica. Há uma área exclusiva para preparo de sobremesas e hortifruti grangeiros, e a distribuição de todas as preparações é realizada através de uma porta de abertura que se comunica com o salão de distribuição. Por quê, gente? Até a gente tem que pensar a cozinha dietética, né? Imagina se você tem um paciente celíaco, né? Como que você vai separar o que é feito para ele do que é feito para os demais pacientes, né? Então, você precisa ter esse espaço separado da cozinha geral. O refeitório possui capacidade para 250 assentos, nesse caso, né? Dotado de sanitários e lavatório para comensais, além da área de lavagem dos utensílios, né? Porque a gente traz os utensílios de casa, garfo, colher, e aí precisa de uma área de lavagem de utensílios. A caixa de gordura foi instalada na área externa e as grelhas da área interna em posições estratégicas para facilitar a limpeza. Senão, gente, é um caos. Tem que quebrar tudo, entope, volta esgoto, é o caos. Alojamento do gás e lixeiras localizadas na área externa em local confinado. Tá? Lixo, né, em local confinado para não ter vetor, né, para não atrair vetores e pragas. Aqui a área de gás, deixa eu ver se tem um pointer. Aqui o gás, aqui o lixo, tá? Aqui a gente tem o nosso vestiário em branco, tá? Aqui seria a entrada de funcionário, tá? Aí aqui vocês podem ver uma pia para lavar a mão, tem que ter toda a sinalização, né? Aí ele vai entrar na área de produção, ok?
Aqui é a área de cocção, né? Aqui a gente tem a nossa produção. Aqui a gente tem a nossa recepção de gêneros, tá? Então, por exemplo, a funcionária que vai receber os gêneros, ela vai paramentar, ela vai entrar aqui e vai receber, ok? Então, assim, receber os gêneros, você vai fazer uma pré-higienização na área, vai colocar os itens não perecíveis no estoque de temperatura ambiente, né? E a gente vai ter aqui as câmaras frias para congelamento, para resfriamento, ok? Aí saiu daqui, a gente tem o quê? Você vai estar passando, né, para a área de produção, para a área de cocção, os gêneros, né, depois de higienizados e armazenados adequadamente, né? Aqui a gente vai ter nesse cantinho a nossa cozinha dietética, tá? Aí aqui a gente tem uma parte para hortifruti e sobremesa, né? E aqui a gente tem a parte de armazenamento também de utensílios, tá? Pia, né, para higienização, né? E aqui a nossa cozinha dietética e preparo de... Peraí, tá aqui em verde, né? A cozinha dietética. E aqui a gente tem a parte de... Desculpa, de sobremesa e hortifruti. Saladas e sobremesas. Que é essa parte aqui, por exemplo, de saladas e sobremesas, ela pode ser até refrigerada em alguns lugares, né? Aqui a gente tem a parte de utensílio, desculpa, tá em cinza, né? Guardar panela, guardar os utensílios de uso geral, né? Aqui a gente tem a nossa comunicação com o refeitório, né? Aqui as cubas, né? Ai, meu Deus. De self-service, né? E aqui o nosso refeitório, tá? Aqui o banheiro do refeitório, onde está? Aqui é um sanitário do refeitório. E aqui a gente tem as pias para lavagem de mãos e utensílios, ok? Então, assim, você pode entrar por aqui, né? Você pode entrar por aqui, ok? Mas não tem acesso do refeitório para a cozinha, só através dessa comunicação aqui, que é tipo um passa-prato, né? Então, assim, gente, é basicamente o que seria de um refeitório de uma companhia siderúrgica, de qualquer empresa, né? Refeitório para funcionário. Só que a gente tem opções que você pode atender até acompanhantes, por exemplo, na Unimed, em Volta Redonda, o acompanhante almoça no refeitório junto com os funcionários, né? Você ganha ali uma fichinha para você servir e almoçar no refeitório junto com funcionários, né? Aí, gente, essas áreas subáreas, no caso, dos estabelecimentos de saúde, tá? Eles são regidos pela RDC 50. Só que estabelecimentos de saúde. Voltou, gente, caiu a minha internet. A internet aqui tá horrível. E aí, para estabelecimentos de saúde, a gente tem a CRDC 50. Foi até com ela, né, que eu avaliei as instalações lá do Hospital Novo. E aí a gente tem estrutura
física, equipamentos, o público sadio, né, normal, e as cozinhas dietéticas, né, ou cozinhas de dietas especiais, com preparo e distribuição para pacientes em espaço diferenciado. Aqui no dimensão, você pode vir, por exemplo, a distribuição da cozinha dietética, tá vendo? Tem uma saidinha aqui. Então, aqui você manda, você passa as refeições, né? De forma que não tenha fluxo cruzado, ok? Então, assim, você passa aqui, o carrinho vai passar aqui, o carrinho vai passar aqui e vai abastecer para poder levar para o hospital, ok? Aí a gente tem o dimensionamento, gente, olha como está defasado, né? 1982 é o ano que eu nasci. Então, eu sei que vai, né, vai fazer 41 anos que foram feitos esses cálculos de dimensionamento. Então, a gente tem esse dimensionamento de 60 leitos, 1 metro quadrado por leito, de 61 a 150, a gente vai ter 0,75 a 0,9 por leito. E hospitais com mais de 150 leitos, você vai fazer um estudo especial para poder dimensionar, né? Porque aí, por que é um estudo especial? Porque vai depender muito da tua equipe, vai depender muito do tipo de serviço, se é misto, se é centralizado ou descentralizado, tá? Só que baseado nesse estudo, o Ministério da Saúde, ele recomenda nesse posicionamento, nessa RDC, ele reviu isso, né? E até 50 leitos, ele colocou 1,5 metro, 1 metro quadrado e meio por leito. De 51 a 150 leitos, vai ser 1,20 metro por leito, 1 metro quadrado e 20, tá? Pensando numa área mínima de 75 metros quadrados, tá? E mais de 150 leitos, você vai ter 1 metro por leito, observando a área mínima de 180 metros quadrados, tá? Então, assim, mesmo que seja, vamos supor, mais 150 leitos, a partir de 150 leitos, pode ser 151. Não vão ser 151 metros quadrados, né? Você vai começar com 180, tá? Então, o restante, né, a gente vai ter que adaptar com a parte de equipamento, mas o cálculo, né, o que o Ministério da Saúde, até para poder autorizar essas construções de novas UANs em saúde, vai seguir esse dimensionamento aqui, tá? Gente, desculpa. Cozinha geral dietética. A gente vai ter a cozinha geral para colaboradores e pacientes em dieta geral. Aí vocês vão entender a diferença, né? A dieta geral é aquela dieta que não tem modificação quanto à composição nutricional, tá? E a cozinha dietética vai ser para esses pacientes que estão em dietas modificadas quanto à composição nutricional. Mas, Amanda, se a pessoa está internada, ela pode comer comida normal? Né? Pode, ok? Pode. E você, inclusive, pode planejar uma alimentação para o seu colaborador igual a dieta geral, né? Pode ser saborosa, usando temperos naturais. Ela deve, né? Você tem que pensar que o seu colaborador, ele também é seu cliente, né? É o que a gente chama em administração de cliente interno. Então, quando a gente entende que o nosso colaborador também é nosso cliente, né? A gente entende também que o benefício dele vai respingar na gente, né? Vai refletir na gente. Então, isso pode ser, né, programado na programação de cardápio. Então, assim, você pode oferecer um molho diferente, né? Você pode só complementar um pouco mais, às vezes, a comida do colaborador, né? Mas para os pacientes em dieta geral, não há restrições, tá? Não há restrições dentro
daquelas orientações do VET saudáveis, tá? Não é porque é para dieta geral que você vai encher uma farofa de bacon, né? É tudo dentro daquele VET esperado, de até 60% de carboidrato, né? Até 30% de lipídio, em torno de 10 a 15% de proteína. E aí, gente, na cozinha dietética, né, a gente vai subdividir ela em receita e armazenamento de gêneros, igual a gente faz com a cozinha geral, tá? Materiais, pré-preparo e preparo, porcionamento, distribuição de refeições, higienização e guarda de utensílios e louças. Isso aqui, gente, são cozinhas dietéticas de serviços de nutrição muito bem estruturados, tá? Não é o caso, por exemplo, aqui eu coloquei uma cozinha mista adaptada, tá? Nesse layout aqui, tá? Ela tá bacana? Tá, ela vai ter um armarinho aqui para guardar os gêneros não perecíveis, né? Um pouco vai ser tirado do estoque geral e vai para ela. Mas, assim, essa área aqui de pré-preparo, de armazenamento, é uma área comum, né? Então, assim, vai ter a higienização, vai ter o pré-preparo ali. Você pode dividir essa bancada, colocar, sinalizar, né? Para não ter cruzamento. Só que, né? É um espaço físico que a gente vê que não comportaria um recebimento, um estoque específico, um pré-preparo específico para a cozinha dietética. Quando você pensa num hospital das clínicas, que tem mais de 900 leitos, né? Aí você precisa de dividir, né? Então, às vezes, uma cozinha no andar, a outra no outro. Então, aqui, gente, ó, é um preparo até de cozinha que parece um preparo de cozinha geral, né? Uma marmitinha, não sei, parece uma panqueca, uma verdura, arroz, feijão, geralmente feijão embaixo, arroz, verdura e o acompanhamento, um prato com carne, né? Que aqui parece uma panqueca. E aqui já é o alimento que vai para o paciente, né? A gente vê que também é um hospital com padrão de apresentação melhor, né? Aqui a gente tem uma salada com uma proteína, parece. Não sei se é um arroz, não sei se aqui é um pedaço de carne, mas tem uma sopinha, tem uma salada, tem até coisa demais aqui, tá? Mas a gente já tem uma outra forma de apresentação, né? Que não é essa quentinha aqui, que vai para todo mundo. Um minutinho, gente. E aí, gente, um ponto específico, né? Em hospitais é o lactário. Amanhã eu vou fazer a aula só de lactário, né? Que tem várias especificações, mas aí estou falando um pouco, só citando aqui o lactário, que é uma área destinada à produção, envase, higienização de utensílios e distribuição de fórmulas lácteas e complementares para lactentes. Os hospitais que contemplam os setores de obstetrícia ou pediatria têm que ter lactário, tá? Se você tem criança em fase, se você atende, né, interna, criança que esteja na fase lactente, e recém-nascidos, né, por conta da obstetrícia. Então, a produção, além das mamadeiras, né, chás e sucos que sejam destinados a essas crianças, tem que ser produzidos no lactário, tá? Gente, e também é um problema em relação ao dimensionamento, porque muitos lactários não suportam essa produção, né? Então, você tem até a produção de, às vezes, que eles chamam, né, de batido, de vitamina, para mim, eu gosto de chamar de vitamina. Mas o batido de fruta, o correto seria que ele fosse produzido em lactário, né? Fosse feito todo o pré-preparo em cozinha e enviado para o lactário já higienizado, picado, as porções de frutas para aqueles pacientes, né? Conforme
a prescrição. Mas, né, sucos e vitaminas, nada disso em muitos lactários consegue ser feito, porque você tem que ter como se fosse também uma mini cozinha, né? Você tem que ter separada da área de manipulação, e totalmente separada mesmo, tá? Não dá para ser uma bancada com fogão e uma bancada com preparo de mamadeira, tá? Na verdade, são compartimentos, você tem que compartimentalizar, né? Separar essas áreas de produção para que não haja contaminação cruzada, porque você está lidando com um público que recém-nascido, às vezes prematuros, né, que tem uma imunodeficiência ainda, né, então com o sistema imunológico imaturo, então a contaminação por salmonela, qualquer contaminação clostrídica pode ser fatal. Aqui, gente, um exemplo de lactário, um lactário bom, um lactário grande, que tem tudo, tá? Aí aqui, esse lactário, a gente, né, você vai entrar, tem aqui a área suja, né? Então, você tem a guarda de carrinho, você tem banheiro, vestiário, e aí paramentou, lavou a mão, ó, lavatório, entrou, tá? Entrou na área limpa. Claro, e vase de fórmulas. Aqui você tem essa área, porque assim, algumas coisas tiveram uma modificação. Por exemplo, a gente não pode ter geladeira na área de preparo, entendeu? Você tem que ter uma área separada. Então, pode ver que as geladeiras, ó, estão todas... Que geladeira também é um bem de cultura, né, de contaminação. Então, ela não pode ficar na área de preparo em vase, tá? Que a gente chama de área limpa. Então, aqui a gente tem a área com pia, com as bancadas, né? Aqui a gente tem a prescrição. Então, esse lactarista, ele vem, né? Pega aqui a mamadeira que já foi desinfectada, né? Que está já pronta para ser reutilizada, pega a prescrição e vai fazer o preparo, ok? Aí preparou, aí você vai levar isso para a distribuição, tá? Na distribuição, você vem, né? Daqui ou daqui, você vai pegar as mamadeiras já prontas e limpas, né? E aí você vai para a distribuição, ok? Então, assim, pode ver aqui, esse TML, a entrada dele é por fora, não tem contato com a área limpa, né? Esse armazenamento de insumo, ele só vai acontecer aqui, né? Porque você tem uma limpeza e sanitização do insumo, né? Você, por exemplo, a copeira veio com o insumo que ela recebeu lá da cozinha, né? Então, vamos supor, maçã. Ela vai fazer suco de maçã para a criança, suco de laranja. Então, ela vai sanitizar primeiro isso aqui, né? Vai deixar aqui. Aí ela vai entrar, vai se higienizar, se paramentar para pegar aqui, já na área limpa, esse insumo limpo e fazer o preparo. Vocês entendem esses fluxos? A gente não pode ter cruzamento de fluxo de área limpa com área suja, tá? Isso que tem que estar muito bem entendido, o que é abertura de porta, né? E o que não é, tá? Para a gente não ter cruzamento de fluxo com essa mamadeira pronta, tá? Aí aqui, gente, eu peguei até de uma maternidade, um passo a passo de funcionamento do lactário, né? Como que é o processo, como que é o fluxo do lactário. Então, assim,
o médico vai fazer, né, a prescrição, geralmente médico residente ou um nutricionista clínico, e encaminha para o lactário. Aí, essa prescrição vai via sistema, né? E aí, o que vai acontecer? Você tem que ter, correto, né? Você ter uma nutricionista lactarista, uma nutricionista no lactário, até para que ela possa supervisionar esses processos, tá? O tempo todo. Aí, ela vai avaliar essa prescrição, porque muitas vezes, gente, o médico erra na prescrição, né? Ou às vezes, né, a nutricionista geralmente está ali também na pediatria, enfim. Mas geralmente é o médico que faz. E aí, essa nutricionista lactarista vai ter que avaliar. Aí vai imprimir essa prescrição, ela vai gerar um rótulo que vai ser impresso para a mamadeira, tá? Aí, a lactarista, né, a copeira lactarista de produção, ela vai pegar a mamadeira. Na verdade, essa aqui é a copeira de distribuição, eu acho. Ela pega a mamadeira e vai etiquetar, tá? A mamadeira já higienizada. Aí, você vai armazenar ela em temperatura segura, de 2 a 8 graus, tá? E aí, antes da produção, essa mamadeira vai ser aquecida em banho-maria, tá? Com a temperatura máxima de 70 graus. Aí a lactarista vai distribuir essa mamadeira, porque quando sai a etiqueta, já sai com validade, né? Com tempo que a prescrição ela só vale por 24 horas. Então, prescreveu, vai colar, vai preparar a mamadeira, vai armazenar, refrigerar, né? E aí, quando for entregar, vai aquecer no banho-maria, que também é um equipamento que nem todos os lactários têm, né? Lá no hospital mesmo não tinha. Então, as meninas tinham um processo bem mais artesanal e, inclusive, arriscado, mas, graças a Deus, nunca deu problema. E essas lactaristas distribuem as mamadeiras, tá? E a nutrição interal, no caso, quando é preparada com pó, né? Vocês vão ver ali na frente, eu vou mostrar. E aí a lactarista depois vai recolher o frasco e vai mandar para higienização, tá? A nutrição interal, ela também pode ser preparada. E em algumas situações, eles podem dividir espaço, né, com o lactário, mas aí tem que estar tudo muito bem definido, né, muito bem sinalizado, tá? E porque alguns hospitais, gente, ainda usam a nutrição interal de sistema aberto, que é essa caixinha tipo Tetra Pak, ou um preparo com pó, né, de dieta interal para ser reconstituído com água, e aí vai para o frasco para ser infundido, né, ou em sonda nasoentérica, sonda nasogástrica, e aí esse preparo tem que ser feito em lactário, não pode ser feito na cozinha geral. Não pode, de forma alguma. Da mesma forma que você não pode bater uma sopa da cozinha geral, colocar no frasco e ofertar para o seu paciente, tá? Porque isso aqui é um alimento totalmente pasteurizado, né? Totalmente seguro. E quando você usa os mesmos utensílios da cozinha geral para esse uso de dieta interal, você tem uma chance muito maior de infecção, né? E aí vai acontecer mais ou menos a mesma coisa, vai ter uma prescrição médica, vai chegar no sistema, vai gerar uma etiqueta que você vai colar aqui, né? Com a prescrição, com a forma de administração, né? Gente, isso aqui está cada vez menos vão existir hospitais com dieta artesanal, né? Que a gente chama de dieta artesanal, aquela que é feita com alimentos in natura, né? Que você vai bater lá carne, legume, porque assim, primeiro que é muito difícil você adaptar em relação à estrutura, você tem que ter uma área de cocção, você tem que ter tudo muito separadinho para que isso seja aprovado, né? E dificilmente dentro de um lactário você vai dispor dessa área para isso tudo, né? Seria um lactário como estava naquele outro
slide, né, com aqui, preparo, com porcionamento, com recebimento. Então, assim, né, a gente teria que ter tudo isso dentro do lactário, a gente não tem, né? E aí, o mais comum, né, é que na internação hospitalar sejam usadas as dietas prontas integrais, ou de sistema aberto, como eu falei, que é essa da caixinha, ou o pó, que você reconstitui, ou de sistema fechado, que aí você nem precisa manipular em lactário, porque ela é totalmente estéril, né? Ela vai ser higienizada, tem os copos de higienização, e aí ela vai para o paciente através até da farmácia, né? Quem vai instalar vai ser a enfermagem, mas ela não tem risco de armazenamento, ela pode ser armazenada em temperatura ambiente, tá? Então, ela tem uma estabilidade muito maior. E não envolve lactário, necessidade de lactário. E aí, a outra área, né, que a gente vai ter no hospital, a gente já falou do refeitório, né? É uma área de distribuição de refeição, que pode comportar colaboradores, visitantes e acompanhantes. E o serviço de nutrição pode administrar além dos refeitórios, outros restaurantes e lanchonetes situados dentro do ambiente hospitalar. Hoje, gente, também os hospitais maiores, você tem muito o que eles chamam de estar médico, né? Então, você tem um restaurante específico, com pratos diferenciados, ou uma lanchonete junto desse estar médico, né? E acaba que você tem que ter uma copa ali só para esse espaço, né? Para comportar esse espaço. E muitas vezes esses espaços podem ser terceirizados ou podem ser administrados pelo mesmo sistema, pelo mesmo serviço de nutrição hospitalar. Aí, para a gente dimensionar o refeitório, a gente vai ter. Desculpa, gente. Para dimensionar o refeitório, a gente vai ter. Aí é outro dimensionamento, tá? Não é aquele dimensionamento da área da cozinha, não. A gente vai ver que empresas com mais de 300 trabalhadores é obrigatório ter refeitório, tá? O que acontece de muitas empresas, e aí também vou dar o exemplo que a gente tem aqui, que é a Fuji, ela não consegue fazer refeitório que comporte todos os funcionários, né? Porque a gente sabe que não dá para comer uma refeição como você comeria no refeitório com cartão alimentação, né? Se está errado. Mas, provavelmente, o Hospital Novo, né, eles busquem uma solução para isso, porque o correto seria ter um refeitório, pelo menos, ali na universidade, né? Teria que ter um restaurante universitário. A área de 1 metro quadrado por usuário, abrigando de cada vez 1/3 do total de empregados por turno de trabalho, sendo esse o de maior número, tá? Como é que a gente faz esse dimensionamento? É 1 metro quadrado para cada funcionário que vai usar, de cada vez, tá? Só que para você fazer esse cálculo, você vai tirar 1/3, tá? No turno que você tem maior fluxo de pessoas. Então, vamos supor, se na hora do almoço comem 1.000 pessoas, dificilmente, tá? Mas também já trabalhei em lugar que tinha 1.000 pessoas na hora do almoço. Mas se na hora do almoço, tem 1.000 pessoas para comer, você vai tirar 333. Então, você vai ter que ter uma área de 333 metros quadrados. Ah, mas no jantar só jantam 300. Você não pode ter uma área de 100, porque na hora do almoço vai dar problema, né? É 1/3, gente, porque geralmente lugares assim, né, você tem horários diferentes, né, para setores diferentes irem para o refeitório, porque se for todo mundo no mesmo horário, não dá. Então, geralmente, o pessoal mais do operacional, limpeza, ou no caso, operário, geralmente
almoça um pouco mais cedo, até porque eles chegam mais cedo, tem um trabalho mais pesado, e o pessoal do administrativo almoça um pouco mais tarde. Circulação principal, largura mínima de 75 centímetros, e circulação entre os bancos e banco-parede, largura mínima de 55 centímetros. As copas de apoio, gente, é aquilo que eu falei, né? Quando você tem, como eu falei, uma lanchonete ou um estar médico, você vai ter copas espalhadas pelo hospital, tá? Principalmente quando o serviço é descentralizado, tá? Então, assim, o descentralizado, você vai receber tudo, né, num lugar, receber e fazer higienização, para preparo nessa cozinha central, né? E você vai mandar já processado, embalado, etiquetado, com validade, tudo, você vai mandar para essas copinhas para que seja finalizado nessas copinhas de apoio, tá? A gente chama de copinha, mas na copa de apoio. Tem as mesmas normas higiênico-sanitárias da UAM hospitalar. Quando tem fiscalização, eles passam as copinhas todas, tá? Pega o projeto, vê onde tem, né? Não tem como esconder. E controle periódico de equipamentos e manutenção de revestimentos de piso, paredes e teto. A avaliação da limpeza do ambiente das instalações é feita através de checklist realizado pelos nutricionistas. Ou seja, não adianta você botar a culpa na limpeza que é terceirizada, por exemplo. Quem tem que conferir se está limpo é o nutricionista, tá? Ele tem que colocar, fazer um procedimento operacional, uma lista, né, de afazeres da limpeza e tem que conferir se estão sendo executados, tá? Da forma com que o nutricionista programou. Gente, aqui algumas copas de apoio, né? A gente vê que é uma bancada com cuba para higienização de alimentos e louças, forno micro-ondas, geladeira ou frigobar, armário para louça e utensílios e uma pequena despensa, tá? Algumas até tem tipo um cooktopzinho, assim, um fogãozinho, né? Mas muitas vezes é só para você aquecer um alimento, não para você realmente fazer todo o preparo, tá? Agora a gente vai entrar no dimensionamento pessoal, né? Vocês já devem ter passado por essa disciplina, por essa parte. É um dos pontos mais sensíveis, né? Porque a gente, quando está mal dimensionado, quando a gente não tem equipe, é muito difícil de trabalhar. Então, os fatores, né, que vão influenciar vão ser o tipo de hospital, se é público, privado ou misto, né? Então, assim, tive até uma palestra com a diretora do hospital esses dias, e aí ela estava falando isso. Por exemplo, o privado, ele tem um impacto no faturamento, né, que, assim, hoje, né, o UV tem 2% no máximo de internação de privado, esses 2% no faturamento viram 10% do faturamento, né? Então, quando você tem um hospital com mais leitos do privado, você tem uma remuneração melhor do que a do SUS, né? A tabela SUS está muito defasada. Então, né, por exemplo, uma internação para uma cirurgia, assim, uma cesárea, por exemplo, custa menos de R$500. Né? Isso para pagar o médico, pagar o hospital, pagar o anestesista, né? E a gente sabe que se você for pagar particular, é mais de R$5.000. Né? Então, assim, é muita diferença. E tem hospitais mistos, que eu dei o exemplo do UV, né? Que tem uma parte de SUS e uma parte de público. Então, acaba que quanto mais você tem, né, foco no privado, quando esse hospital é misto, melhor, né, você acaba tendo esse retorno de faturamento. E aí você consegue, muitas vezes, adequar esse pessoal mais, né, até porque você precisa de um serviço mais diferenciado, um serviço de hotelaria melhor, né, mais eficiente, então você não consegue fazer
isso sem pessoal, sem equipe. Né? E de acordo com o número de leitos, com as especialidades, né? Porque, assim, tem hospitais que vão fazer só terapia intensiva e, por exemplo, o UV também, ele tem terapia intensiva, ele é um hospital de assistência terciária, né? Então, ali você vai ter cirurgia cardíaca, você vai ter terapia intensiva, você vai ter cirurgias, grandes cirurgias abdominais, né? Então, você tem também uma necessidade maior de pessoal, né? Por conta de tempo de internação, né? Por conta desse nível de assistência, que você precisa de mais detalhes, de mais gente, né? Para executar mais tarefas. E os aspectos para estimar o número de colaboradores vão depender da estrutura física, né? Do tipo de construção e disponibilidade de equipamentos. Gente, estrutura física é por conta também de espaço, né? Tipo de construção, se é um hospital que é todo plano, que é todo de um pavimento só, né? É muito mais fácil a distribuição. Se você tem um hospital que tem 10 andares, por mais que tenha, enfim, elevador, né? Isso vai impactar. Você vai ter que dimensionar e setorializar, né? Dividir mais esse pessoal de uma forma que você consiga um atendimento adequado para cada andar, né? E disponibilidade de equipamentos. Então, assim, às vezes você tem só esse carrinho aqui, que é horrível, que é pesado, que não aquece, você tem que fazer uma entrega rápida, né? Se você não tem um carrinho térmico, né? Você tem que pensar em mais gente, aí a gente pensa, não, um carrinho térmico custa 15 mil. Mas e aí? Você tem que ter muito mais gente para a comida chegar quente, né? E aí o gestor não pensa. O gestor pensa que é caro ter um carrinho térmico, mas que ele vai ter... E aí, ou ele coloca pouca gente mesmo com um carrinho normal e a comida vai chegar fria e vai ter reclamação, né? Então, assim, quando é SUS, existe muito essa mentalidade, não, você não está pagando mesmo? A gente está pagando imposto muito caro. Mas existe muito essa mentalidade que assim, não, você está no lucro, né? Você está reclamando da comida fria. Mas, enfim, isso implica em outras situações que eu vou falar aqui mais na frente. A distribuição adequada de refeições, né? Como eu falei, se você não tem gente suficiente, você não consegue distribuir a tempo a comida quente. Esse aí é um exemplo que está na foto. Chegaram a propor, né? Quando eu estava no hospital, não, a gente quer servir em prato. Falei, ótimo, mas não vai chegar quente, né? Não tem carrinho e não tem gente para poder montar esse prato aí e mandar, né? Então, assim, quando você tem uma demanda por hotelaria e por gastronomia, porque imagina, você faz uma comida com filé mignon, com molho especial, com isso, com aquilo, e aí você manda na quentinha de isopor, tudo misturado, vai perder o valor, né? Então, quando você tem esse setor de gastronomia, hotelaria, você precisa de ter um dimensionamento mais específico, mais adequado, e você também vai demandar de equipamentos, né, para que aquilo seja executado com excelência. Aí também outro fator que vai influenciar é a questão da jornada de 12x36, tá? Gente, a jornada de 12x36, na verdade, ela não está prevista na CLT, né? Só que existem acordos, né, convenções coletivas com determinados setores, como enfermagem, como funcionários de limpeza, de hospitais, para que essa jornada seja feita dessa forma. Né? Porque o hospital ele funciona 24 horas. Então, a jornada 12x36, ela atende de uma forma mais adequada, né? Você vai dividir, você vai ter um turno de 12,
Você vai ter 2 turnos de 12 por dia, né? Você vai ter um turno de 7 às 7 e outro de 7 às 7 da manhã, né? De 7 da manhã às 7 da noite, outro de 7 da noite às 7 da manhã. Só que o que acontece muito, até que é menos nessa área da copeira, né? Mas acontece muito, o pessoal que é enfermeiro sabe, e técnico, é a questão da dupla jornada, né? Então, assim, o risco dessa pessoa assumir um outro trabalho e não aguentar trabalhar no dia seguinte, a gente sabe que as pessoas se acostumam, né, com essa vida. Mas no caso da copeira, não tem uma área de descanso como tem do técnico e do enfermeiro, né? Também só tem em terapia intensiva, tem muito hospital que também não tem área de descanso. Mas no caso da copeira, é muito arriscado que elas acabem faltando por conta de não aguentar, porque fica o dia inteiro em pé distribuindo refeição, né? E aí, né, nessas jornadas duplas, elas acabam adoecendo, não conseguindo dar conta. O ideal é que entre esses 2 plantões você faça cadernos de plantão, né? Caderno de ocorrência, caderno de plantão. Eu gosto muito do checklist de troca de plantão. Porque, gente, um plantão empurra para o outro, tá? Ah, não foi à noite, foi o dia, foi na troca. E aí, a famosa frase do filho feio que não tem pai, tá? Então, a gente vai... O ideal, né, é que a gente faça um checklist de troca de plantão, um caderno de plantão, e considerar sempre contratação de folguista, a gente vai fazer esse cálculo, né? Para esses estabelecimentos hospitais, né, que são 24 horas, tem que pensar num folguista aí para poder então, cobrir as folgas, né? No caso 12 por 36, acaba que você não tem folga, você trabalha dia sim, dia não. Mas, assim, é importante que você tenha um diarista extra, que você vai chamar na sua cabeça de folguista, para poder cobrir essas faltas. Porque, assim, acontece muito também de você ficar, tipo assim, no dia que o hospital está mais cheio, é o dia que, sei lá, 3 funcionários vão ficar doentes, e aí embola tudo. Então, se você tem um folguista, você consegue cobrir, né, muitas vezes esses buracos aí de pessoal. Aí a gente usa aquele índice, né, o índice de pessoal, só que ele não é válido para essas jornadas, tá? Quando você está falando no IFP, você está falando em jornada de trabalho de diarista, tá? Tanto que você coloca a jornada de trabalho diária em minutos. Tá? Quando você usa o 12 por 36, você vai ter algumas falhas nesses indicadores, tá? Aqui você vai ter, no IPF, um número total de refeições seguidas por 15 minutos, que é o tempo em média, né, de preparo de refeição, dividido pela jornada diária de trabalho em minutos. Aqui é o índice de descanso, de pessoas em descanso. Então, você tem os dias do ano, né? Você vai colocar lá 365, 366. E aí, os dias de descanso, você vai contar os 30 dias de férias, tá? Mais a folga de um dia por semana. Então, assim, se o ano tem 72 semanas, 72 dias de folga, mais os feriados, tá? Isso também, gente, só vai valer para o diarista. Porque quem pode ser feriado, pode ser o que for, que ele não tem folga, tá? Aqui o indicador de substitutos. Aí é que você vai pegar o IPF e vai dividir pelo IPD. Tá? Então, e aí você vai ver quantos você vai precisar para substituir esses que vão estar no descanso. Tá?
tá? Isso é decoreba, né? É para a parte mais de gestão de RH. Só que, de novo, a gente precisa saber esses índices para mostrar se a gente está inadequado ou não, né? Para poder pleitear novas vagas, para poder justificar um serviço deficitário por conta de má adequação de pessoal, tá? E, gente, agora eu vou falar da responsabilidade técnica, né? Que o RT, ele é o nutricionista que representa aquele serviço de nutrição, né? Pela Lei 8.237. E é ele que responde tecnicamente, inclusive, as falhas, né? E ele que responde quando tem visita do conselho, visita da vigilância sanitária, ele que acompanha as visitas, né? Então, ele precisa ter experiência, precisa ter conhecimentos técnicos sólidos, né? É uma gestão harmoniosa. Então, assim, o responsável técnico é a chefia, né? Então, ele permear todas as relações dentro do serviço. Tem que apresentar cálculos e previsões de custos. Então, tem que estar alinhado com a parte de custo, saber quanto está, né, qual é o per capita, quanto está custando, quanto é a proporção dentro da ficha técnica, atualizar a ficha técnica, planejamento e controle financeiro, levantamento de estatística e relatórios de gestão. Esses relatórios de gestão, gente, vão depender, tá? Tem sistema que vai te dar alguns relatórios, né? Mas você vai ter que saber interpretar. Ou então você vai ter que fazer as planilhas, né? Mostrar esses acompanhamentos de variação de preço, de variação de preço por cardápio, quantas refeições, isso tudo tem que estar bem acompanhado pelo nutricionista responsável técnico. Produção de refeições, né, vai ser coordenada e gerenciada por nutricionistas, atendendo a resolução, nesse caso, é 380 do Conselho, né, que obriga, né, que o nutricionista, planejamento, supervisão e controle, todas as etapas envolvidas na produção de refeição, né? Então, não pode ter hospital sem nutricionista, né? Tem que ter um nutricionista. Ofertas de dietas que correspondam a necessidades nutricionais específicas para restabelecimento da saúde do paciente. Então, ele tem que calcular as necessidades nutricionais, ele tem que calcular a oferta de macronutrientes dentro daquelas refeições, né? Todos os cardápios têm que ter o cálculo de nutrientes, tem que dizer as especificações, né? De macro, porque senão não adianta você pegar um paciente que você sabe que precisa de suplementar, mas você não sabe quanto que ele está consumindo. Ou então o paciente te relata que ele está consumindo 50% da dieta ofertada. Mas é 50% de quanto? É 50% de 1.000 calorias? É 50% de 2.000 calorias? Porque senão não adianta você fazer o VET desse paciente se você não tem o VET da refeição, né? Então, esses cardápios, essa oferta de dietas tem que estar adequada, né, às necessidades nutricionais, e pelos diferentes níveis de complexidade de intervenção, a gente vai ter muitas características individuais e dietoterápicas, aquilo que eu falei até no começo da aula. Gente, a elaboração de cardápio para paciente também vai depender muito desse contexto, né? Como eu sempre falo, da gestão. Por quê? A gente não sabe qual tipo de hospital, se é um hospital SUS, hospital misto. Tem hospitais que têm uma alimentação específica para SUS, um cardápio específico para o privado. Isso é muito difícil, tá? Até porque, assim, você vai demandar pessoal diferente, e aí acaba que muitas vezes não vale muito a pena você se for comum, por exemplo, no UV, que você tem 2% de internação de particular, não vale a pena você ter uma equipe ou separar esses cardápios. Tem alguns benefícios, assim, sei lá, um biscoitinho diferente, ou
mas não é nada que você consiga elaborar um cardápio para 2% de ocupação. Então, vai depender das políticas do hospital. Então, assim, muitas vezes o próprio gestor vai falar, não, mas eu quero uma refeição diferenciada. Então, você tem que pensar, às vezes, em mudar a forma de apresentação, né? Você tem que ver como que você adapta aquela estrutura que você tem à política que o hospital está exigindo do seu serviço. Disponibilidade financeira, então, né, a gente sabe muitos trabalham com licitação, com orçamento apertado, então você vai ter que seguir isso, né, para planejar o seu cardápio. Características do público atendido, como eu falei, você tem do Copa Star, que tem salmão, né, todo dia no cardápio, como opção, né? Você tem um cardápio com 3 opções de proteína, você pode escolher frango, salmão, filé mignon, né? E você tem o Hospital da Posse, que deve ser uma quentinha de macarrão, arroz, feijão, né? E um franguinho, muito um cheiro de frango. Enfim, estou falando do Hospital da Posse, que é um hospital público, mas às vezes, por ser um hospital, acho que o da Posse é federal, se bobear, tem uma verba boa aí e tem uma refeição boa, não sei. Mas, de qualquer maneira, né, nada que se compare a um hospital de classe AA, tipo um Einstein, tipo um Copa Star. Já falei, né, das especialidades atendidas, isso vai variar também no cardápio, vai fazer variar o cardápio. Número de leitos, estatísticas de ocupação, número e horário de refeições oferecidas, equipamentos e funcionários disponíveis, sistema de distribuição de refeição. A gente tem que estar ciente de todos esses fatores, porque é isso, gente, não adianta você fazer, às vezes, um cardápio muito extenso, com muita variação. Então, você tem que cozinhar um macarrão, que o mesmo macarrão vai fazer macarronese para funcionário, vai fazer sopa de macarrão para paciente que está na branda, e que vai fazer macarrão ao sugo para o paciente da geral. Então, assim, né, uma base de preparação vai te atender em 3 públicos, né? Você pode bater esse macarrão também, eles fazem isso lá no hospital, eu nem gosto, mas bate macarrão para fazer dieta pastosa, como fonte de carboidrato. Então, você pode, entendeu? Com uma preparação, você pode variar, né? Em 4 tipos de dieta, né? Por conta de quê? Tem pouco funcionário, tem pouca panela, pouco equipamento, pouca boca de fogão. Então, quanto mais você otimizar esses cardápios, né, melhor. E por conta do sistema também de distribuição, você tem que saber se, né, não adianta você programar uma sopa que vai chegar quente, se você tem uma copeira para entregar 200 sopas para o jantar, né? Então, assim, você não vai nem poder colocar prato quente num local assim, tá? Mas o que eu digo é, tipo assim, adequar, né, até a forma de distribuição, como que isso chega no seu paciente. Aqui, gente, um exemplo, tá? De manual de dieta. Esse aqui é do Hospital São Luís, de São Paulo. Que é um padrão, né, de Volta Redonda, é um padrão de público classe AB, né? E aí, no São Luís, eu gosto muito deles. Até era um modelo que eu queria fazer lá para o UF quando eu estava lá, né? É dividido por cor, então você pode mandar fazer as etiquetas das cores diferentes por conta de segurança do paciente, né? Então, assim, porque muitas vezes o paciente diabético, aí você tem lá uma dieta especial para diabético. E aí, poxa, às vezes a copeira passou batido, não viu que não estava escrito para diabético. Né? Então, se você tem uma etiqueta laranja lá para diabético, tá com a etiqueta lá, não, esse aqui tá sem etiqueta laranja. Né? Então, para ajudar a identificar, né? E aqui você tem uma foto mesmo da forma com que isso é ofertado, né? Na bandeja, como é que vai essa bandeja. Você
tem opções, tá? Por refeição, né? Que, por exemplo, vai uma sopa de 200 ml, vai 120 gramas de arroz, vai ser a principal, guarnição 80 gramas, suco 200 ml, sobremesa 80 gramas. E aí você vai mudar essa guarnição, um dia vai ser pirê, um dia vai ser farofa, um dia vai ser, mas sempre 80 gramas, tá? Até porque, gente, se a gente pensar em guarnição, né, você consegue chegar em valores calóricos, você pode estabelecer valores calóricos muito parecidos, né? Buscar fazer um purê de batata que vai ter a mesma caloria da farofa por porção, né? E aí vai por conta da tua técnica dietética, do seu cálculo, né? Dos ingredientes ali para poder não ter um desequilíbrio dessa oferta, né? Como mudança do cardápio. Aí você é aproximado, mas é de 3.293 calorias por dia, tá? Você tem de colocar HC, né, hidratos de carbono. Carboidrato, 65%, proteína, 13%, lipídio, 22%, sódio, 3.600 miligramas. Tudo adequado, lindo, maravilhoso, tá? Aí aqui, vamos supor, uma dieta branda, né? Aí você vai ver que tem chá, açúcar, pão, 2 unidades de 30 gramas, 2 bisnaguinhas, né? 10 gramas, geleia 10 gramas. Jantar, sopa de entrada, arroz, prato principal, guarnição, suco, sobremesa. À noite, suco e bolacha doce. Tá? Isso, gente, é incrível, né? Parece que não tem nada aqui de comida, são 3.293 calorias. Como é fácil extrapolar quando a gente está de dieta. Mas no hospital a gente tem que entender, né, que a gente tem um fator, e se vocês também vão aprender em dietoterapia, a gente tem um fator injúria, né? O paciente internado, geralmente ele está com um gasto calórico que pode chegar, né, você pode multiplicar por 1,5 até, né, até mais, de fator injúria. Então, essas 3.293 calorias, muitas vezes é o que ele precisa mesmo para manter o estado nutricional durante a internação, para não perder peso, tá? Aí aqui, olha que bonitão esse, né? Uma parmegiana, um penne, um arroz. Muita gente vai dizer que é muito, né? Até porque aqui tem 2 opções, né, de carbo. Mas, gente, quando você tá, nesse caso, o arroz é muito barato, tá? Por conta do rendimento e tudo, o arroz acaba sendo uma porção barata. E assim, tem gente que não vai comer o macarrão, vai comer o arroz, tá? E aí, né, você consegue agradar dois tipos de público, você não vai conseguir perguntar todo dia se a pessoa quer macarrão ou arroz. Então, você acaba mandando os dois, tá? A carne, tem hospitais que oferecem o cardápio, né, para você escolher se é frango, peixe ou carne, né? Ou então você vai trabalhar isso com variação de cardápio. Você pega um dia carne, um dia peixe, um dia frango. Porco, gente, tem questões até religiosas, né? Você pega um judeu, o judeu não come carne de porco. Enfim, não é hábito, né? A gente sabe que hoje a segurança da carne de porco é muito maior, né? Na produção, no abate, mas de qualquer maneira não é uma tradição a gente ofertar carne de porco no hospital, tá? Aqui um feijão, aqui um pirezinho, um creminho, uma sopa, não sei, a saladinha fria, né? A fruta e a sobremesa. Essa padronização, como eu falei, né? Para garantir eficácia no atendimento, né? Que a gente faz a padronização através de um manual de dietas, para garantir eficácia nesse atendimento e alcance dos objetivos terapêuticos. Eles devem estar escritos em documentos, que é o manual de dietas, e eles norteiam a atuação de nutricionistas, técnicos e copeiros. Tá? Então, assim, tem dúvida, vai né, para nortear a gente, para ter um documento, falar, não, eu calculei sim,
e são tantas calorias, eu estou ofertando isso, e está no meu cardápio, está na minha preparação, né? Isso tudo tem que estar documentado. E aí a gente tem também essa subdivisão das dietas hospitalares, né? Tem dieta geral, livre ou de rotina, né? Pode ter esses 3 nomes, que é uma dieta que não tem modificação de restrição, ou restrição na composição, mas ela pode modificar a sua consistência, tá? Então, você pode ter uma dieta livre e pastosa, tá? Do mesmo jeito que você pode ter uma dieta especial, né? Uma dieta hipossódica, pastosa, né? Então, essa combinação, gente, não são todos os serviços de nutrição, todos os manuais que vão permitir, tá? Eu acho até isso muito interessante, porque você consegue atender um público maior, né? Você pega a mesma composição e muda só a textura, né? Você vai mudar só a consistência, né? Então, isso é interessante porque você consegue atingir variações de assistência, né? Só que geralmente você tem um cardápio para dieta geral que é sólida, né? E aí você faz cardápios de dieta pastosa. E aí, quando você tem um paciente ou outro, vamos supor, que está em dieta pastosa e ela precisa ser hipossódica, aí você vai pegar a preparação da hipossódica e vai bater em forma de pastosa, tá? Então, assim, essas modificações geralmente não, elas são por prescrição médica, né? Mas muitas vezes nem o médico sabe prescrever isso. Então, a gente vai ter que estar a cozinha vai ter que estar muito alinhada com a nutrição clínica, né, para que a nutrição clínica avalie esse tipo de modificação e passe isso, peça para o médico colocar na prescrição, ou que ele deixe de alguma forma sinalizado, né, para que a cozinha dietética possa elaborar da forma que precisa. Então, assim, é mais uma importância da cozinha dietética, né? Quando você tem essas modificações, você joga isso na cozinha geral, que está cozinhando para funcionário, que está cozinhando a dieta geral, é complicado para eles dar conta, né? Desses detalhes. Então, realmente é muito importante que as cozinhas hospitalares contem com uma cozinha dietética. E aí, outro ponto, né, é a questão da aceitação das dietas hospitalares. Foi feito um inquérito, né? Eles falaram inquérito, mas é uma pesquisa muito extensa, acho que foram mais de 2.000 pacientes, foi uma quantidade bem grande. E aí, esse inquérito brasileiro de nutrição, né, que é o IBRANutro, ele foi feito acho que foi no começo dos anos 2000. Ele verificou que no Brasil, nos hospitais, você tinha uma prevalência de mais de 60% de desnutrição no hospital, né? E essa desnutrição, essa falta de aceitação de alimentos, a desnutrição por conta da própria inapetência, da inadequação das dietas, ela prejudica muito o restabelecimento de alguns pacientes. Pacientes oncológicos, pacientes críticos, né? Então, a partir desse estudo, né, começou a ter um movimento, até da Braspen, né, da Associação Brasileira de Terapia Nutricional, de fazer uma campanha para o fim da desnutrição hospitalar, né, do diga não à desnutrição hospitalar. E aí a gente começa a ver, assim, um movimento, né, além da parte da desnutrição hospitalar, por conta também de um cuidado com o paciente, né? Do paciente se sentir no hotel e não se sentir doente, né? Ele está se restabelecendo, mas ele come alimentos conforme ele come no dia a dia, né? Com preparo
com preparo cuidadoso, com preparo saboroso, né? Então, isso tudo diminui muito aquele impacto da internação, né? E aí a gente hoje pensa nessa questão do cuidado integral do paciente, né, de uma atenção maior ao estado nutricional do paciente, depois principalmente desse branuto. Surgiu a gastronomia hospitalar, então você tem, assim, existem já chefes de cozinha, né, contratados em hospitais só para atendimento de paciente, para melhorar essa apresentação e elaboração de pratos para paciente. Mas você vê, né, a gente não pode perder para o chefe de cozinha. A gente tem que dar conta disso aí também. Composição e apresentação de dietas hospitalares, né? As pessoas não... Existem poucos estudos que relacionam a baixa aceitação a essa composição e apresentação, né? Então, ninguém pensa que é porque batata não tem gosto de nada, ele dente para mastigar direito, ele não come porque ele olha aquele negocinho em cima e fala, vou engasgar, não vou comer, né? Essa população idosa que é muito crescente, né? É uma população que exige, eles já são mais inapetentes, eles têm dificuldades, às vezes, Alzheimer, Parkinson, não conseguem levar a comida à boca, né? De forma eficiente, precisam de ajuda, né? Nós temos poucos enfermeiros contratados para dar conta desse suporte, né? Poucos técnicos. Enfim, são vários questionamentos em relação à aceitação da dieta hospitalar que ainda precisam ser estudados e precisam ser solucionados. Então, na refeição hospitalar, a gente vai precisar considerar cor, sabor, aroma, textura, temperatura, distribuição, né? E a partir desses fatores, né, a gente consegue avaliar a qualidade do serviço e esses fatores são os que vão impactar diretamente na alimentação e na recuperação do paciente, através da aceitação, né? Então, se você não tem uma alimentação colorida, saborosa, cheiro... Gente, eu falo, tem uma cozinheira lá no UV que às vezes eu nem sabia que eu ia direto atender paciente. E aí, se tivesse no horário de refeição, quando o paciente abria a quentinha, eu falava, hoje é plantão dela. E o cheiro da comida era uma comida cheirosa, sabe? Uma comida com gosto de cheiro de casa. E gostosa também, que eu sempre comia comida de paciente. Então, assim, porque eu queria saber a experiência do meu paciente. Então, assim, minha comida era sempre de paciente. Mesmo que eu fosse comer alguma coisinha do funcionário para provar também, eu sou gulosa, mas a comidinha do paciente eu fazia questão de provar todos os dias, até para ver essa experiência de cor, de sabor, né? E até questionar quando o paciente falava, não consegui comer porque estava ruim. Eu falo, eu comi, não estava ruim, não. Vamos ver o que né? Se está com gosto ruim na boca, está fazendo higiene oral, né? Às vezes fator de depressão, às vezes precisa de conversar com a psicologia. Então, isso tudo a gente tem que avaliar junto, tá? Está indo no horário certo, né? Às vezes a comida sai muito cedo. Mas se um jantar 5 da tarde, a maioria das pessoas não vai ter fome. Então, você vai ter pouca aceitação dessa refeição, né? E aí, a melhor forma de avaliar é através do índice de resto-ingesta, né, gente? E aí, ele é difícil de fazer para a população de hospitalizado, porque você teria que ter uma pessoa para recolher lixeiras específicas, né, para... Oi, filha. Tô terminando. Um minutinho, gente. Eu não quero ficar. Não. Vai. E aí você tem... Antônio, eu tô terminando. E aí você tem que ter um pessoal treinado, né, para tirar esse resto do alimento da embalagem e pesar o lixo só com o alimento. E o que acontece é que se você deixa a lixeira no corredor para esse descarte, mesmo que você coloque lá um papelzinho, descarte de alimento, o pessoal joga copo, o pessoal joga talher. Então,
é muito difícil mensurar, tá? Não é um índice fácil de conseguir nessa população hospitalizada. Mas quando você pega, às vezes, até por amostragem, né, valores acima de 20% em populações enfermas, pressupõe inadequações no planejamento e execução de cardápios. Gente, não é impossível fazer isso não, tá? Mas é o que eu falei, dificilmente você vai ter como mensurar 100% do que você distribuiu, tá? Eu falei, é mais fácil fazer por amostragem. Você pegar um número X de leitos, né, de setores diferentes do hospital, e aí você, durante uma semana, você vai lá, vai recolher e vai fazer uma pesquisa sobre isso, né, para pegar um índice de rejeição, tá? Podem ser falhas em porcionamento também, né, como eu falei, às vezes excesso, má apresentação, então uma comida feia, revirada, não vai ter aceitação. Podem ser erros de prescrição, como eu falei, às vezes uma pessoa que está com a dentição prejudicada, aí está com uma prescrição de um alimento que ele não consegue mastigar, vai virar resto, ele não vai conseguir comer. E baixa assistência a pacientes com dificuldade para alimentação. Aí aqui, gente, peguei umas fotos de internet, tá? Isso aqui não é o UV, mas gente, a cor desse suco horroroso, bifásico, mal misturado, ou então que foi feito há horas atrás. Isso aqui até tem muito no UV, tá? Colocar coisas em pacotinho e dar um nó. Gente, eu tenho horror disso. Horror. Eu falo que parece comida de presidiário, né? Fazer esses kits em saquinho. Nossa, eu acho horrível. Eu acho que isso, assim, não passa um cuidado, enfim, não me agrada, né? Acho que tenta fazer uma seladora, mas esse pacotinho com kit de sobrevivência eu acho deprimente. Aqui a comida toda revirada, né? Aqui também uma comida totalmente sem cor. Tem não sei se é uma cenoura, uma abóbora, mas aqui a comida toda da mesma cor, né? Uma gororoba estranha. Às vezes até tá saboroso, tá cheiroso, a gente não sabe. Mas isso não apetece, né? Aqui também a carne revirada, uma panqueca estranha, parece dura, né? Gente, beterraba, é saudável, é legal, mas ela mancha a comida. A comida fica toda feia. Então, assim, servir beterraba serve separado, né? Porque é isso. Aí a pessoa não gosta de beterraba, não vai comer nada. Porque ela vai manchar a quentinha inteira, né? E ao contrário, aqui é felicidade de quem tá comendo bem, né? Aí a gente tem... Isso aqui é uma feijoada. Mas a Amanda pode feijoada no hospital? Pode. Vai depender do preparo, tá? Eu mesma ensinava para vários pacientes, né? Que não tinham indicação para comer feijoada. Antônia, 1 minuto, a mamãe está ocupada. Para colocar pedaço de carne mesmo, de músculo, de carne magra, refogar bem refogadinho com alho, louro, e cozinhar o feijão junto e fazer uma feijoadinha falsa, né? Para não estar comendo aquelas carnes salgadas e tal. O pedaço de lombo fresco, né? Que tem menos gordura do porco. Um arroz, uma laranja aí. Aqui um prato infantil também, com esse cuidado de fazer carinha, né? Colorido, com bastante variedade de legumes, né? Uma carninha, um anguzinho. Então, assim, existem opções, alguns hospitais oferecem menu também, né? Um cardápio, para que você escolha a carne. Isso tudo, gente, está sendo, claro, monitorado tanto pela equipe médica quanto pela equipe de nutricionistas, né? Para que não haja nenhuma inadequação nessa oferta. Aqui, gente, eu botei o link desse TikTok, não sei se vocês conseguem abrir, mas é um humorista brincando com a vida da copeira no hospital. Eu adoro. E aí, depois, se vocês puderem, vocês dão uma olhada. E por hoje é só. Tá joia?
Obrigada, gente. Boa noite e até a próxima.